A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Esse é o nosso curso de discipulado infantil. Nós vamos na primeira aula, introdução ao discipulado infantil. Sabemos que o trabalho de discipulado, principalmente com crianças, é muito importante dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com fazer atividades, esquecemos do crescimento espiritual das crianças. Então é muito importante aprendermos a discipular crianças. Então essa nossa primeira aula nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o discipulado infantil, como fazê-lo de forma eficaz. Então isso é muito importante. Então discipulado infantil, o que é o discipulado infantil? Ele ensina as crianças, ele procura trazer às crianças a base da fé cristã. Então, a base do como seguir a Cristo. Então, o discipulado infantil ele vai trabalhar com a criança do como seguir a Cristo. Quando nós estudamos sobre a palavra discípulo é aquele que segue os mandamentos ou ensinamentos de alguém e imita o seu viver. Então, discipulado cristão ou discipulado bíblico infantil para criança, nós vamos ensinar a eles os mandamentos de Jesus, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou e como seguir a Jesus conforme a palavra de Deus. Então, esse é o objetivo do discipulado. Então, é muito importante trabalharmos com as crianças, levarmos a ela o conhecimento da palavra, ok? Qual é a finalidade do discipulado? É transmitir os conhecimentos da fé cristã. E com isso promover a criança o crescimento espiritual, fazê-la crescer na fé, crescer no conhecimento de Deus e no conhecimento de Jesus Cristo, ok? Muitas pessoas confundem o trabalho de discipulado com o trabalho de evangelismo infantil e acham que as duas coisas são iguais. Não. O que é o trabalho de evangelismo infantil? Ele procura levar o conhecimento da salvação para a criança. Então ele vai trabalhar o pecado, falar um pouquinho sobre o pecado, falar um pouquinho sobre a salvação em Jesus Cristo e como a criança pode ser salva. Então o trabalho de evangelismo ele vai trazer a consciência do pecado e a necessidade da salvação em Jesus Cristo. O trabalho de evangelismo, como nós já vimos em outras aulas, ele promove o primeiro contato da criança com a igreja local. Então ele vai trabalhar para que a criança tenha o primeiro contato com a igreja local. E o discipulado vai dar continuidade a esse trabalho que foi começado no evangelismo. Então o discipulado bíblico cristão infantil, ele tem como objetivo o crescimento na fé. Então ele vai promover para a criança o crescimento na fé e ao mesmo tempo ensiná-la a seguir Jesus, a viver realmente a vida cristã. Muitas pessoas têm dificuldade de viver o cristianismo. Às vezes as pessoas têm em mente que o cristianismo é frequentar uma igreja e acabou. Não, viver a vida cristã, ela temos de levar os princípios cristãos para dentro da família, para dentro da escola, para dentro da comunidade. E o discipulado bíblico infantil vai orientar as tuas crianças a dar continuidade a esse trabalho, a levar realmente o conhecimento bíblico da palavra de Deus para dentro da família, para dentro da sociedade. Então isso é muito importante. Então essa é a diferença entre evangelismo e discipulado infantil. Então tem uma grande diferença. Outra coisa importante, pastor, eu quero fazer um trabalho de evangelização, de discipulado de crianças. Como é que eu faço esse discipulado infantil? Então nós vamos ver agora algo importante sobre o discipulado infantil. Primeira coisa, ele tem de ser de forma sistemática. Então o discipulado com criança, nós vamos estudar o quê? As doutrinas da Bíblia Sagrada. Então, como eu vou estudar doutrinas, eu faço de forma sistemática. Como é que eu elaboro um currículo de forma sistemática? Eu pego os pontos mais simples, vou trabalhando com eles até chegar nos pontos mais difíceis. Então, quando você vai fazer discipulado de criança, vai começar com as doutrinas bíblicas. Que doutrinas são essas? Doutrina da salvação, a doutrina da igreja, você vai trabalhando essas primeiras doutrinas e depois você vai para doutrinas mais complexas, como a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina das últimas coisas. Então você começa de forma sistemática a ensinar os princípios da palavra para a criança, então precisa-se ter esse ensino sistemático. Outra coisa importante para o trabalho de discipulado, ele tem de ser de forma contínua.
Então não tem como começar um discipulado infantil. Eu faço essa semana, semana que vem eu faço nesse horário, a outra semana eu não faço. Então eu preciso ter continuidade. Então toda vez que você for fazer um trabalho de discipulado, precisa de um horário específico e de um dia específico e de um período específico. Então nosso discipulado vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e durante aquele tempo, naquele horário e naquele dia é feito o discipulado. Isso é continuidade, isso ajuda a criança e dá credibilidade ao teu trabalho. Outra coisa importante do discipulado, linguagem simples. Nós vamos trabalhar com teologia, algumas matérias complexas, complicadas. Então, procure simplificar. Tem termos que são difíceis até para adulto entender. Então, traga de uma maneira simples. Então, olhe o nível da criança que você está discipulando, traga de uma maneira que ela possa compreender. Então, tua linguagem tem de ser simples e objetiva. Isso vai ajudar bastante. Outra coisa importante para um discipulado eficaz, atividades adequadas. Então eu preciso ter a minha faixa etária e aí trabalhar em cima de uma faixa etária adequada. Normalmente eu aconselho começar um discipulado a partir dos 8 anos de idade, porque a criança já está alfabetizada, ela já consegue ler e ela consegue compreender um pouco melhor. Pastor, não quer dizer que eu não vou fazer o discipulado com os menores? Sim, eu posso fazer algo mais simples, mas algo mais sério, principalmente de doutrinas bíblicas. A partir dos 7, 8 até 9 anos de idade eu começo algo mais complexo. Então, atividades adequadas à faixa etária. Eu preciso tomar cuidado com isso. E outra coisa importante, paciência e amor. Discipulado é plantar uma semente. Uma semente ela não nasce da noite para o dia, ela leva um tempo determinado. Então você vai trabalhar esse discipulado com paciência e com amor. Lembrando que o discipulado, a semente é boa, o coração é uma terra fértil, o coração da criança, e vai germinar. Então trabalhe em cima disso. Então é muito necessário termos esse trabalho de discipulado infantil dentro da igreja. É muito necessário trabalharmos essa área. O discipulado infantil bem aplicado vai promover crianças saudáveis com conhecimento da fé, conhecimento de Jesus Cristo. Isso vai ajudar muito na formação do teu grupo infantil dentro da igreja. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 80 12. Sou o pastor Rogério, esse é o Centro de Treinamento Barak e é muito bom ter você nesse treinamento. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.